Você já ficou tão cansado por dentro que até ouvir a voz de Deus parecia difícil? Não é falta de Bíblia aberta, nem falta de culto, nem falta de vontade. É barulho interno mesmo. A mente ela acelera, o coração às vezes ele pesa, a preocupação às vezes começa a fazer fila no nosso meio. O corpo acorda, mas a alma parece que não está acompanhando. E aí que a gente começa a dizer: Deus, fala comigo. Só que por dentro tem tanta coisa agitando e bagunçando o nosso íntimo que a voz de Deus parece até distante. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma verdade muito necessária. Às vezes Deus ele não está em silêncio e ele nem parou de falar. Mas a gente é que está muito cercado de barulho e a gente precisa realmente reaprender a escutar a voz de Deus. Mesa e café. O dia está começando, sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Com Luciana Freire. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Mesa e Café. Você está assistindo aí na sua casa, tomando seu café, ou você está na rota, na direção do teu trabalho, aí no meio do trânsito. Não sei como é que você está, se você já chegou no seu trabalho também, ou até mesmo se você só consegue assistir antes de dormir. Seja muito bem-vindo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Nós temos um encontro marcado no horário de Manaus. Então, lembre-se que a gente começa todas as vezes preferindo ouvir a voz de Deus do que qualquer outra voz. E hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque a Copa do Mundo tá a todo vapor. Trouxe até minha xícara aqui amarela que meu marido separou. A Alemanha e a Holanda já voltaram para casa e o Brasil tá com tudo. Então, vambora que daqui a pouco a gente vai estar torcendo para ele nos próximos dias. Quero mandar um super abraço para todas as mulheres que estão participando da comunidade Curadas para Curar lá no nosso Instagram. São mais de 100 mulheres reunidas e é a coisa mais linda porque é testemunho atrás de testemunho. É gente me parando pelos corredores da igreja, contando daquilo que Deus tem feito através deste devocional. Então, é muito forte ver Deus fazendo e usando pessoas para fortalecer umas às outras, porque é isso que tem acontecido. E se você ainda não faz parte dessa comunidade aqui, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e já compartilha com alguém, porque coisa boa a gente compartilha, né? Vamos à palavra? Hoje nós vamos olhar para a história do Elias, aquele profeta que todo mundo conhece lá em 1 Reis 19, que diz assim: Elias tinha vivido grandes experiências com Deus. Ele viu fogo cair do céu, ele viu Deus agir de forma poderosa. Mas depois disso, sabe o que aconteceu? Ele se sentiu cansado, com medo, esgotado e fugiu para o deserto. Imagina só, um homem que viu o fogo cair do céu, ele também sentiu medo. Um profeta usado por Deus também ficou cansado. Uma pessoa cheia de história, cheia de babados com Deus, também tinha exaustão. E isso conversa muito com o que a gente sente, não é? Porque tem dia que a gente ama a Deus, serve a Deus, crê em Deus, mas está super cansado. E quando o cansaço ele vai ficando profundo, a escuta espiritual fica meio abatida. Então, lembre-se, Elias, ele foi parar numa caverna. E ali Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E essa pergunta não é porque Deus não sabia. Claro que Deus sabia. Mas Deus queria que Elias colocasse nome no lugar onde ele estava. Pensa comigo. Deus, muitas vezes, ele nos cura fazendo perguntas. Por exemplo, o que você está fazendo aqui? Por que você se escondeu? O que você tem pensado tanto? Que medo é esse? Que voz você começou a obedecer? Que caverna que você decidiu entrar? Tá lembrando de alguma situação por aí? Às vezes, a caverna não é um lugar físico. Às vezes, é um estado da alma. É como eu me sinto. A pessoa ela continua trabalhando, respondendo, fala sobre mensagem, com mensagens, cuida da casa, indo para compromissos, sorrindo para todo mundo, mas por dentro ela está escondida numa caverna. A caverna do medo, da ansiedade, da decepção, da falta de perdão, comparação e cansaço espiritual. E Deus encontra Elias ali. Depois, a Bíblia diz que vem um vento forte, tão forte que quebrava as rochas. Mas Deus, ele não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. E depois veio fogo, mas Deus também não estava no fogo.
E depois veio uma voz calma, suave e delicada. E ali, Elias percebeu a presença de Deus. Meu Deus! Elias conhecia o Deus do fogo, mas precisava reencontrar o Deus do sussurro. E isso é tão profundo, porque às vezes a gente só reconhece Deus quando tem a manifestação grande, quando tem emoção forte, ou quando a porta abre de forma impressionante e inesperada. Quando tudo treme, mas Deus também fala na quietude, na palavra, na simplicidade, no incômodo do santo que chega assim no nosso coração e diz assim: pare hoje. Na paz que guarda, no conselho sábio, na convicção. Nem toda voz de Deus ela vem com barulho, e a gente precisa lembrar disso. Muitas direções de Deus ela vem com profundidade. E aqui entra um ponto essencial para o nosso tema da semana. O silêncio de Deus também pode ser um convite para diminuir os ruídos. A gente vive num mundo barulhento, notificação, opinião, comparação, urgência, notícia ruim, cobrança, boleto, conteúdo o tempo todo. Antes do café, muita gente já ouviu dezenas de vozes. Voz do medo, voz do mercado, voz da pressa, voz da culpa, voz das expectativas dos outros e a voz de Deus. A voz de Deus que muitas vezes vem como uma direção firme e mansa, fica abafada. Já parou para pensar que Jesus se retirava para lugares solitários só para orar? Se o próprio Jesus, em sua vida terrena, ele já separava um tempo para o Pai, o que faz a gente pensar que consegue viver sem ele espiritualmente? Imagina como é que a tua alma fica. É sobre isso. Silêncio não é vazio. Silêncio diante de Deus é espaçoso. Espaço para a palavra descer, espaço para o coração parar de correr. É o espaço para a ansiedade perder volume. É o espaço onde Deus reorganiza os teus pensamentos e as tuas emoções, para discernir o que é medo e o que é direção. Porque nem todo impulso é voz de Deus e nem todo medo é um alerta espiritual. Nem toda pressa é sinal e muito menos porta aberta é vontade de Deus. Nem toda porta fechada também é uma punição. Por isso que a gente precisa aprender a escutar, a ouvir Deus começar a falar conosco, a gente reconhecer a sua voz. A voz ela nunca vai contrariar o caráter de Deus revelado nas suas escrituras. Se uma voz te empurra para mentira, orgulho, vingança, quebra de princípios, isso não é direção de Deus. Deus ele não se contradiz. Ele confirma por meio de paz, sabedoria, conselho maduro, circunstâncias alinhadas. Mas tudo começa com o coração disposto a dizer: Senhor, eu quero só uma resposta. Eu quero aprender a reconhecer a tua voz. Elias precisava disso. Na caverna, Deus não apenas deu uma direção. Deus, ele trata Elias, ele alimenta Elias, ele permite descanso. Deus pergunta, Deus se revela, Deus corrige e a percepção dele vai mudando conforme ele vai sendo tratado sozinho com Deus. E Deus mostra que havia alguém que era fiel, ele. Olha que lindo, no silêncio Deus também corrige nossas narrativas internas. Às vezes a gente diz assim, ninguém entende, eu tô contigo, mas e aí, não tá comigo, acabou? Ainda tem caminho, será? Será que eu tô sozinho? E Deus diz assim, levanta, come, porque a jornada continua. O silêncio de Deus não é sobre Deus não falar. É quando Deus ele ensina a alma a escutar de novo. Hoje, nessa quarta-feira, no meio dessa semana, eu quero te fazer uma pergunta. Quais ruídos estão impedindo você de ouvir a Deus? Ruído da ansiedade, da comparação, da opinião dos outros, das dívidas, da informação, da culpa, da pressa. Eu não sei quais são os ruídos que têm te rondado, mas hoje nós temos uma aplicação prática. Separe alguns minutos do seu dia, sem celular, sem música, sem distração. Abre a tua Bíblia, lê o texto simples, como Salmo 46, por exemplo, que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois, não corre, respira e ora com sinceridade e pergunta para Deus, Senhor, o que o teu Espírito quer alinhar hoje?
Não força uma experiência, não inventa uma voz, só permanece. Deus, você não precisa competir com barulho, eu estou aqui para te ouvir. Nós é que precisamos desligar de alguns ruídos para perceber que Ele tem falado o tempo todo. Vamos orar? Senhor meu Deus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor eduque a nossa escuta. Nós confessamos que muitas vezes estamos cercados de barulhos. Barulho por fora e barulho por dentro. A ansiedade, ela grita por vezes, a pressa grita. Mas, Pai, nos chama para fora da caverna. Pergunta ao nosso coração o que a gente precisa começar a nomear, Senhor, e nos ajuda. Cura o cansaço, o que distorceu o meu entendimento, fortalece a minha alma, que às vezes se sente sozinha. Nos ensina a reconhecer a Tua voz, a Tua palavra, na paz, na direção santa. Que a gente não dependa apenas de grandes sinais para crer que o Senhor ainda está presente. Que a gente aprenda a perceber que a Tua presença também está nos detalhes, na quietude da simplicidade. Sabe, aquieta o nosso coração hoje, Senhor, e organiza os nossos pensamentos. Cala as vozes que não vêm de Ti e faz a Tua palavra ser mais forte dentro de nós do que qualquer ruído ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Aproveita e já comenta aqui embaixo, Senhor, ensina-me a ouvir. E compartilha essa palavra com alguém que está cansado, acelerado por dentro, precisando reencontrar a voz de Deus no meio desse silêncio. E já se inscreve no canal, não esquece, já ativa o sininho. Lembra que mais de 70% das pessoas que assistem aqui não são inscritos, então não perde, porque aqui você vai ter tudo de primeira mão todos os dias. E antes de terminar, deixa eu te lembrar uma coisa. Aqui todos os dias eu trago a palavra à luz da Bíblia e a gente caminha essa jornada 100% gratuita, mas se você quer conhecer aquilo que nós temos trabalhado lá fora como especialista, estrategista digital, na parte de influência, posicionamento, sem quebrar os nossos princípios, eu quero te convidar a clicar no link aqui embaixo, que tem todo o nosso site, tem tudo que a gente tem construído. Lá você encontra exatamente tudo, todo o material de forma clara, eficiente para te ajudar. Inclusive, segunda, dia 13 de julho, nós teremos a nossa aula gratuita, que vai te ensinar a encontrar a tua mensagem e tornar a tua mensagem impossível de ser ignorada de forma estratégica. Fique à vontade, já se inscreva lá também, vai ser uma honra te receber, vai ser uma honra a gente construir junto essa jornada com você. Lá tem empresários, tem autoridades, tem especialistas, empreendedores, pessoas que decidiram crescer sem abrir mão do princípio. E você pode ser um deles, eu vou te esperar lá no grupo. Agora é hora de levar essa palavra da mesa para a sua vida. Que Deus te abençoe, até amanhã às 6 horas da manhã.